Olá, questão 30, o em 2020. Considere uma única força agindo sobre uma determinada partícula. Em relação aos conceitos de trabalho e de energia, assinale o que for correto. 01. Trabalho e energia são grandezas vetoriais. Não, trabalho e energia são grandezas escalares. 02. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida de trabalho e de energia pode ser expressa por quilograma metro quadrado dividido por segundo ao quadrado. Olha, o trabalho pode ser determinado por essa expressão aqui, ó, força vezes o deslocamento. A unidade de trabalho no Sistema Internacional é o Joule, que é igual, qual que é a unidade de força? Newton. E de deslocamento? Metro. Então, o Joule é a mesma coisa que Newton vezes metro. Só que o Newton, a força, lembra a força é massa vezes aceleração. Então, o Newton é a unidade de massa vezes unidade de aceleração. Então, quilograma metro por segundo ao quadrado equivale ao Newton, vezes o deslocamento que é dado em metro. Então, Joule corresponde a quilograma metro quadrado por segundo ao quadrado. E foi exatamente o que ele propôs no item 2. Então, é um item verdadeiro. Item 4. O trabalho realizado pela força é igual à variação da energia cinética da partícula? Sim, isso ficou conhecido como TEC, Teorema da Energia Cinética, que diz que o trabalho é igual à variação da energia cinética. 08. Se a força for conservativa, o trabalho realizado por ela é igual à variação da energia potencial da partícula? Não. E vamos analisar aqui. Primeiro, uma força é conservativa quando o seu trabalho não depende da trajetória. Então, para forças conservativas, o trabalho independe da trajetória. Mas ele está dizendo que o trabalho da força conservativa é variação da energia potencial, né? O peso, a força-peso, é um exemplo de uma força conservativa. Então, vamos ao exemplo, tá? Um exemplo para explicar esse item. Vamos supor que aqui, ó, eu tenho o solo, então aqui é o solo, e aqui em cima eu tenho um objeto. Então aqui em cima o objeto armazena, acumula uma energia que é conhecida como energia potencial gravitacional. Esse objeto ele pode cair e quando ele chegar aqui no solo, a sua energia potencial vai ser igual a zero, o potencial gravitacional é igual a zero. Continua a análise. Quando o objeto está aqui em cima e ele desce, é porque a força peso está puxando para baixo. Então a força puxa para baixo e ele vai para baixo. Sempre que acontece isso, que a força e o deslocamento apresentam o mesmo sentido, o trabalho é chamado de motor, logo ele é positivo. Quando a força e o deslocamento estão no mesmo sentido, o trabalho é chamado de motor e ele é positivo. Se você quiser encontrar o trabalho por meio da variação da energia potencial, então seria a energia potencial final menos a energia potencial inicial. Nesse exemplo do objeto lá em cima que caiu, a energia potencial final é zero, menos a energia potencial do início. Então o trabalho daria uma energia potencial aqui, ó, daria uma energia negativa. E nós vimos que não, que teria que ser positivo. Então não dá para calcular a energia, o trabalho da força conservativa por meio da variação da energia potencial. Vou ler novamente o item 8. Se a força for conservativa, o trabalho realizado por ela é igual à variação da energia potencial. Acabamos de ver que se você aplica essa proposta, o trabalho dá negativo. E ele tinha que ser positivo, porque no nosso exemplo era um trabalho motor, então
o deslocamento e a força estavam no mesmo sentido. Então, todo esse exemplo foi para demonstrar que o item 8 é um item incorreto. Item 16. Se a força for não conservativa, o trabalho realizado por ela é igual à variação da energia mecânica da partícula. Um exemplo de força não conservativa, força de atrito. Então, o trabalho de uma força não conservativa corresponde à variação da energia mecânica, correto. Então, a soma para esse exercício é igual a 22. Valeu, gente! Muito obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima.